Meus amores, olha, eu vou soltar mais um sonho pra vocês, mas agora eu vou soltar o sonho de uma rosa, vou soltar as Santas Escrituras, ainda vou soltar o que? O livro de... Vou soltar o sonho do sacrifício de Jesus, que eu também tenho que soltar, que é para as pessoas acordar e ver o que foi que vocês fizeram com o quê? Com o ID de Jesus. Vou soltar 2 sonhos. Primeiro da rosa, que ele é bem curtinho. Mas se vocês souberem a importância que esse sonho tem, o discernimento que esse sonho tem, tá tudo nas Santas Escrituras. Eu vou soltar pra vocês agora. Ó, meus amores, eu fui mal educada, não. Já dei um bom dia no outro vídeo, mas vou dar de novo. Um bom dia pra vocês. Eu amo vocês. Jesus ama vocês. Jesus está chamando vocês ao reconciliamento com Ele, chamando vocês ao arrependimento. Eu vou soltar um versículo, não custa nada, não. Já tô aqui nele. Ó, principalmente no mundo que nós estamos vivendo hoje, ó. O povo assentado em treva viu uma grande luz. O que foi que vocês viram? Jesus. Ela é a grande luz do mundo. E para os que estavam assentados na região da sombra da morte, raiou a luz. Então, salvação para vocês em Jesus. Continuando aqui, Jesus está chamando vocês ao arrependimento. Ó, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, se Jesus falou o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Então, o reino do céu já está sobre nós, o que é a nossa salvação. Mas Jesus está falando o quê? Vou ler para vocês só aqui. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Do mesmo jeito eu digo para vocês. Arrependei-vos, porque Jesus já está voltando pela segunda vez, entendeu? Para trazer o quê? Para vir nos buscar. Salvação ele já trouxe. Agora ele vai vir o quê? Para nos dar o que ele nos prometeu. Por herança, o reino que está preparado para nós. Entendeu agora? Primeiro, onde é que tu tá lendo essa parte? Em Mateus 4, li o versículo 16, li o versículo 17. Entendeu? Agora, embora lá, meus amores. O sonho da rosa, bora lá? Não vai doer nada. Pronto, já tá até aqui. Ó, em Cantares. Eu vou soltar o sonho da rosa e vou soltar os versículos, tá bom? Meus amores, porque tá escrito, porque esse aqui acabou de se cumprir. Agora aqui no Apocalipse, acabou de se cumprir, agora no Apocalipse, porque eu vou ler pra vocês o sonho dessa rosa. Meus amores, olha, eu sonhei que eu tava num canto. Eu não tava me sentindo bem nesse canto. Aí eu peguei e disse assim, eu vou me embora pra minha casa. Aí eu cheguei e vim andando bem devagarzinho, Quando eu cheguei na frente da minha casa, lá está. Uma rosa enorme de grande. A minha sala é 5 metros de largura, com 5 metros de comprimento e 4 metros de largura. Essa rosa era desse tamanho. Meus irmãos, na hora que eu... Johnny, pelo amor de Deus, eu tô gravando. Ó, quando eu vi essa rosa em cima do telhado da minha casa, eu vou dizer pra vocês a cor dessa rosa. Ela era enorme de grande, essa rosa. Meus amores, olha, ela era da cor do céu. Era uma parte toda azul e uma parte toda branca. É duas cores, a cor do céu. Azul e branca. Numa pérola dela branca, tinha um arco-íris. Aí quando eu vi essa rosa, eu me acordei. Aí eu disse assim, fala, meu Deus, que sonho mais assim, né? Que eu não entendi nada, eu falando pra mim, né? Eu disse assim, Jesus, me explica. Aí quando eu cheguei no livro de Cantares, eu entendi. Presta atenção aí, ó. Cantares 2, e o versículo que eu vou ler pra vocês, o 2. Presta atenção, ó. Eu sou a rosa de Sarão, o lírio dos vales. Agora vamos ver o noivo falando. Bora ver? Presta bem atenção, ó. Qual o lírio entre os espinhos, tal é meu amor entre as filhas. Entreguei pra vocês. Agora, meus amores, eu vou soltar o quê? O sonho do sacrifício de Jesus. Primeiro, porque tu fala assim, porque, meus amores, Jesus apareceu igualmente, ele foi crucificado pra mim. Por isso que eu digo a vocês, é o sonho do sacrifício de Jesus, porque eu vi Jesus igualzinho, ele foi crucificado. Então, se eu vi Jesus assim, tenho que soltar pra vocês desse jeito, né? Sem diminuir, sem aumentar, né? Ó, meus amores, eu sonhei que eu tava num canto. Quando eu olhava pra trás de mim, eu avistava Jesus descendo uma rua. Era uma subida enorme de grande. Jesus vinha descendo essa rua. Ele vinha andando de cabeça baixa. Vinha com a coroa de espinho na cabeça. Ele vinha todo lavado de sangue. Os cabelos dele chegavam ensopados de sangue.
Meus amores, quando eu olhei pra ele, né, eu não aguentei. Eu saí de onde eu tava, fui correndo ao encontro dele. Eu abracei ele, ele me abraçou, me cobriu com o manto e eu me acordei. Aí quando eu me acordei, já me deu logo aquela... Eu vou contar mais detalhes do sonho. Já me deu logo aquela disse assim, Vala, o que tá acontecendo? Que Jesus apareceu pra mim assim, entendeu? Aí eu peguei, eu vou contar pra vocês os detalhes do sonho. Quando eu abracei Jesus, Jesus limpou. Jesus tampou pra cima e Jesus limpou daqui até que a ponta do joelho dele, né? Até aqui o joelho dele. Ele limpou. Quando eu vi Jesus descendo na rua, de cabeça baixa, quando eu vi Jesus, essa parte aqui do pano dele tava da cor de vinho. Essa parte aqui do pano que ele usa o transpassado na cintura, tava da cor de vinho. Quando eu abracei ele, ele limpou daqui até que a ponta do restante do pano, né? O pano vinha assim, igualmente o transpasso na cintura. Então, até ali, né, Jesus limpou. Tava bem vermelhozinho o pano, tava mais da cor de vinho, não, tava vermelhozinho. Aí, meus amores, e os comércios, tudo fechado. Os comércios, tudo fechado. E Jesus vinha andando, descendo, de cabeça baixa. Parece que eu tô vendo o rosto dele. Ele todinho. Então, assim, meus amores, quando eu vi Jesus, né, quando eu me acordei, né, que eu fiquei imaginando ele, né, e fiquei tentando entender o sonho. Meus amores, eu entendi. Eu disse assim, Vala, eu disse assim, por que Jesus vem descendo uma rua sozinho? Eu disse, cadê o pessoal? Não tinha uma pessoa no meio da rua e Jesus descendo uma rua. E eu disse assim, Vala, meu Deus, o que é que Jesus quer me dizer? Eu li lá no livro do Apocalipse, eu comecei a entender. Eu li no livro de Cantares, eu comecei a entender. E é o que vocês vão entender agora também, junto comigo, porque eu vou ler e vou, entendeu? Para vocês entenderem o sonho também. Igual eu entendi o sonho. Eu entendi o sonho nas Santas Escrituras, entendeu? Ó, porque quando eu vi Jesus descer na rua, eu peguei isso assim. Quando eu me acordei, eu disse assim, Fala, será que abandonaram Jesus no Evangelho? Eu disse pra mim assim, né? Fala, meu Deus, será que abandonaram Jesus no Evangelho? Aí eu disse assim, se abandonaram ele no Evangelho, eu não vou abandonar ele não, vou ficar com ele. Vou ficar com ele até o último dia da minha vida, pregando o Evangelho. E foi isso que eu fiz. Aí, meus amores, eu fiz isso, né, depois de um tempo, assim, uns 3 meses, 4 meses, eu começando... Eu lendo a Bíblia direto, né? Aí eu peguei o que eu vou falar pra vocês agora. Eu me posicionei como uma coluna do lado dele, entendeu? E tá aqui escrito, preste atenção, ó. É Cantares 3 e o versículo 6. Cantares 3 e o versículo 6. Bora lá? Preste atenção, ó. Quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e de todos os pó dos mercadores? Quando fala de todos os pó dos mercadores, Jesus se refere no celular, entendeu? E então, assim, e quando fala em coluna de fumaça, porque ela vai durar pouco tempo com vocês, entendeu? E continuando aqui o versículo, ó. Vou ler 2 versículos para vocês, ó. Eis que é a cama de Salomão. 70 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Então, dos valentes de Israel, então, são o quê? O exército de Jesus. Então, meus amores, já entreguei, né, a mensagem para você. Cantares 6 e o quê? Cantares 6 e o versículo 10. Bora lá? Mais algo para confirmar a vocês sobre o meu sonho, que foi do jeito que eu entendi e está escrito nas Santas Escrituras. Tudo que está escrito nas Santas Escrituras está se cumprindo e o que acabou de se cumprir, entendeu? Ó, quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército com bandeira? Vocês veem? Tá perguntando quem é esta que sobe do, né, o primeiro lá, né? Então, duas interrogações, ó. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército com bandeira? Então, meus amores, tem algo para me explicar mais a vocês? Tem lá no livro de Apocalipse. É mesmo? É sim, bora lá? Apocalipse. Porque esse sonho que eu soltei pra vocês agora por último, ele é cheio de significado. Meus irmãos, vocês me ignoram, né? Vocês ignoram quando eu não souber falar direitinho, corretamente. Vocês sabem que eu não sei ler, né? Então, ó.
Preste atenção que foi que Jesus, é o que aconteceu com esse sonho. Jesus abandonado no evangelho. E ele está falando aqui no livro do Apocalipse, que fizeram isso com ele, isso já aconteceu. Entendeu? Ó. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Não é verdade? As pessoas não deixaram de pregar o ID de Jesus, é pouca as pessoas que pregam. Então, o ID de Jesus é o quê? Levado ao quê? Os ímpios. O ID de Jesus é levado o quê? Os ímpios, não os crentes. Os crentes é o quê? É justamente para fazer a mesma coisa, entendeu? Ó. Lembra-te por de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. O que é que Jesus fala para vocês? Para vocês voltar a fazer as mesmas coisas que os discípulos faziam. Quando Jesus levantou eles, entendeu? É só a pessoa entender. Tá muito bem claro aqui, ó. Lembra-te por de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois senão brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castital. Se tu não se arrepender, Jesus já está dizendo, se tu não se arrepender, Jesus vem sobre ti. Então, se ele vem sobre ti, tu já sabe, né? Não dá para deixar mais claro do que isso não, né? Meus amores, é Apocalipse 2, o versículo 4 e o versículo 5 que eu li para vocês. Sobre o que? Esse sonho que eu tive, entendeu? Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Eu amo fazer o que? A palavra de Deus, levar o vídeo para vocês, o que? Alertar vocês. Vocês têm que o quê? Colher o sacrifício que Jesus, a salvação está estendida no mundo inteiro. Todo mundo tem direito o quê? Da salvação. Direito, e se vocês colherem. A salvação está estendida. Mas para o quê? Para as pessoas que colhem, entendeu? Todo ser humano que quiser aceitar Jesus, então, ele colhe a sua salvação, entendeu? E, mais um. Quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por ele, Jesus está dizendo, sabe o quê? Que nós temos que conquistar ela todo santo dia. Nós temos que conquistar o quê? A nossa salvação, entendeu? Jesus é o caminho. Bora lá, meus amores? Vou te mostrar aqui, ó. Pronto, eu vou ler aqui. Eu tô falando com vocês o quê? Que tem que ter o quê? Arrependimento de pecado. Se vocês não se arrependerem, eu vou ler só aqui em Mateus, aqui bem rapidinho. Pera, deixa eu pegar aqui. É porque eu gosto de explicar as coisas bem explicadinhas, meus amores. Vocês me perdoem, mas tem que ser assim. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Então, do mesmo jeito eu digo para vocês, arrependei-vos, porque Jesus está vindo pela segunda vez nos buscar. Agora, bora lá, porque eu estava falando com vocês, ó. Se vocês não colher, a salvação está estendida, mas se vocês não colher, não confessar Jesus, vocês não têm direito à salvação, não. E se vocês permanecer no caminho dele, cumprindo os mandamentos que ele deixou aqui na terra, bora lá, ó. E digo vós que todo... É Lucas 12, e o versículo 8 e o versículo 9. E digo vós que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Você está vendo aí? Se vocês confessarem ele aqui na terra, lá no céu vocês serão confessados. Se vocês negarem, vocês vão ser negados. Vou ler o versículo, bora lá? É melhor ler, né? Ó. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus, né? E vocês vão escutar o que eu li naquela parte para vocês. Apartar vós de mim, vós que praticam a iniquidade, entendeu? Por que que vocês vão escutar isso dos lábios de Jesus? Por que, porque diz aí por que eu vou escutar isso? Porque vocês negaram ele, porque vocês não quiseram salvação. Entendeu? Vou ler para vocês, ó.
E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Por causa das iniquidades, você joga fora a salvação de vocês. Por causa das iniquidades, você joga fora o quê? Um convite de casamento que Jesus deu a vocês. Por causa das iniquidades, você joga fora o quê? A festa das bodas do Cordeiro. A festa da ceia de Jesus. Por isso você joga fora. Entendeu? E ainda joga fora a própria salvação de vocês, que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário. Jesus conquistou a vocês. Jesus conquistou e deu a vocês. E vocês o que? Joga fora. Não quero salvação, não. Vocês querem salvação de qualquer jeito, de qualquer forma, mas não existe isso. Para isso, vocês têm que o quê? Renunciar o pecado, as iniquidades e se voltarem para Ele, enquanto ainda há tempo, entendeu? Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. E fui. Ó, Mateus 7, o versículo 23. Mas vocês me perdoam, mas eu vou ler só mais um. Porque esse daqui é justamente para essas pessoas que conhecem a palavra de Deus, sacerdote. Que é o que? Condutor de ovelha. Bora lá, ó. E todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Vocês conduzindo as ovelhas à idolatria, vocês estão fazendo a vontade de nosso Pai, o Deus que está no céu? Não. Por isso que eu estou lendo para vocês abertamente. Ó, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, tu pode passar a tua vida inteira conduzindo as ovelhas, fazendo elas o quê? Conduzindo elas à idolatria, conduzindo elas ao pecado. Então, não tá fazendo a vontade do meu Pai, tu não herdará o reino do céu. Tá aqui, acabei de ler para vocês. E vocês vão escutar o quê? Ó, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então, vocês podem fazer milhares de maravilhas no nome de Jesus, porque Ele disse que vocês podem fazer. Mas se tu não estiver andando de acordo com a vontade dEle, fazendo a vontade do nosso Pai que está no céu, então, tu não herdará o reino do céu. Entendeu? Repete aqui várias vezes esse versículo para entrar na mente de vocês. Sacerdote. Uns são o que? Amon, que é o deus do dinheiro, né? O dinheiro é um deus. Jesus diz que o dinheiro é como se fosse um deus. As pessoas deixam de amar a Deus para amar o dinheiro. Outras pessoas deixam de adorar a Deus para adorar imagem de escultura. Tudo isso tem nas Santas Escrituras. E vocês conhecem. Os sacerdotes, principalmente sacerdotes que o quê? Que levaram Jesus ao sacrifício, que levaram Jesus à cruz do Calvário, que humilharam, que chicotearam. Então, se vocês conhecem a palavra de Deus. Por isso que há muito mais rigor para vocês do que para essas pessoas que estão só escutando e sendo enganadas, que aqui na Bíblia fala que elas estão sendo enganadas. Se fala que estão sendo enganadas, então eu acredito e eu creio. E para elas há menos rigor do que para vocês, entendeu? Meus irmãos, vocês me perdoem, mas Jesus disse assim, ó, tu vai na igreja católica e fala para eles toda a verdade, é o que eu tô fazendo com vocês. Já chega. No livro de Jeremias, Jesus diz que vocês acabaram com as ovelhas dele, é o restante das ovelhas dele que ele vai colher agora e colocar no aprisco. O restante das ovelhas dele. Foi o que vocês fizeram com as ovelhas de Jesus, mas vocês vão pagar. Porque, e vocês vão pagar muito triste, muito doloroso. Vocês não se rendem aos pés de Jesus? Glória a Deus, bora lá, né? Eu vou mostrar aqui o que eu falei pra vocês, eu vou mostrar nas Santas Escrituras. Mesmo tem escrito, com certeza. Jesus me mostra tudo, Jesus me mostra só o que Ele quer falar pra vocês. E, ó, em Jeremias, glória a Deus, em Jeremias 23. Em Jeremias 23 e o versículo 3. Glória a Deus. Bora lá? E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas
Você está vendo? O que está dizendo que vai colher? É Jesus de Nazaré, o Galileu. Ele está dizendo que vai colher o restante das ovelhas dele. Então, se vocês acham que vocês não vão prestar conta, vocês vão prestar conta até do sangue dos profetas que foram derramados. Vou ler de novo para você. E eu mesmo colherei o restante das minhas ovelhas, de toda a parte e de toda a terra. Então, de toda a terra. Então, para onde as tiver afugentado, e as farei voltar ao seu aprisco. Então, se Jesus vai colher, ele vai levar elas para onde? Para o aprisco, entendeu? E frutificarão e se multiplicarão. Muitas pessoas abrem a boca e dizem assim: Jesus não vai casar. Agora eu vou combater, mas eu vou defender o meu Salvador. Eu vou defender o homem que deu a vida por mim. Eu vou defender Jesus de Nazaré. Vocês falam, julgam Jesus como se Jesus não pudesse. Jesus vai ser rei. Você acha que um rei não tem uma rainha? Tem. Então, se Jesus vai o quê? Casar agora. Eu vi que tem pessoas que ignoram isso. Aqui está dizendo que no aprisco elas vão o quê? Crescer e se multiplicar. Lá no livro do Apocalipse diz que elas vão ser igualmente a areia do mar. Entendeu? Por que elas vão se multiplicar assim? Porque Jesus disse que vão. Então, se tu não crê, eu creio. Se tu não acredita no que está escrito, porra, eu acredito e eu creio. Entendeu? E frutificarão. Então, ó, e frutificarão e se multiplicarão. Então, vai acontecer a mesma coisa que Deus mandou lá no Jardim do Éden. Elas crescer e se multiplicar. E na Bíblia, no livro do Apocalipse, está dizendo que elas vão se multiplicar igualmente a areia do mar. Você está vendo aí? Vendo onde é que tem escrito? No governo de Jesus. Jesus não vai casar. Jesus vai o quê? Reinar sobre o que? A nação de Israel. E Jesus vai o quê? Toda pessoa que come... Vocês, acho que vocês nem pensam de interceder para o povo de Israel. O judeu é muito ruim. Ei, não, o judeu não é ruim, não. O judeu é um homem maravilhoso. Então, eu amo ter a descendência de Jesus dentro do meu corpo. Como assim? Tá falando o quê? Quando eu bebo do sangue, quando eu como da carne dele, eu me transformo numa judeua, entendeu? Então, se eu me transformo num verdadeiro israelita, entendeu? Por que tu tá abrindo a boca e tá falando isso? Porque Jesus é judeu e ele dá do sangue e da carne dele para todas as pessoas comerem e beber. Essas pessoas que comem e bebem, então, são os verdadeiros judeus, entendeu? Que caminham com Jesus aqui na face da terra, entendeu? Propriedade exclusivamente do Cordeiro. Glória a Deus. Então, meus amores, é muito maravilhoso entender as Santas Escrituras. Eu vou soltar aqui o versículo 2 para vocês. Que Jesus está falando algo para vocês. Preste atenção, para os sacerdotes. Pastor só há um, é Jesus para mim. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós desprezaste as minhas ovelhas, as afugentaste e não os visitaste. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Então, se Jesus está dizendo o quê? Que vai o quê? Fazer uma visitinha a vocês. Entendeu aí? E levantarei sobre elas pastores que as apacentam e nunca mais temerá, nem se assombrarão e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Então, isso é uma promessa que ele fez o quê? A todas as ovelhas. E disse que ia dar o quê? Pastores. Pastores. Então, meus amores, mas é pastores mesmo. Que o quê? Pastor que deu o quê? A vida pelas ovelhas. Jesus de Nazaré, entendeu? Meus amores, quando eu leio as coisas sobre Jesus, é muito maravilhosa. É muito grandiosa. Tem algo que eu sempre falava e eu peguei nas Santas Escrituras. Quando eu vi, meu coração se encheu de alegria. Que Jesus está dizendo assim: não quereis ser chamado de mestre, porque mestre só há um, que é o Cristo. Tem dizendo desse jeito no versículo. Não quereis ser chamado de pai, porque só há um, que é o quê? O nosso Pai que está no céu. Você está vendo, meus amores? Você está vendo?
É muito maravilhoso. Jesus nos ama, Deus nos ama, entendeu? Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Entrego pra vocês. Ó, vou encerrar aqui com um versículo que eu sempre soltava pra vocês, que Deus me mandou eu soltar e eu sempre solto. Vou soltar ele pra vocês agora. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com a verdade. Já foi dito, né? Então, esse versículo já parou aí. O profeta, Deus já está dizendo que essas pessoas que têm sonho é profeta. E Jesus está dizendo que o profeta que tem um sonho, conte o sonho. Ele está dizendo que ele está mandando o que? A gente contar, não guardar para nós, entendeu? E vou soltar, como eu soltei esse, né? Eu vou soltar um lá em Apocalipse também, que fala a mesma coisa. Bora lá. Meus irmãos, é bem pequenininho, não é grande não. Ó. É para vocês não se agoniar, né? Ó. Eu, Jesus, envio o meu anjo para vós testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz de Davi e resplandecente estrela da manhã. Então, se meu amor é o quê? É uma resplandecente estrela da manhã, Jesus de Nazaré. O meu Galileu, né, meus amores? Eu a amo, Jesus. Jesus é um homem muito glorioso. Então, se meus amores, é Apocalipse, né? Então, onde foi que eu fui buscar? Apocalipse 22 e o versículo 16 para vocês, tá bom? Então, se Jesus manda o quê? A gente fazer o quê? Testificar o quê? Eu, Jesus, envio o meu anjo para vós testificar estas coisas nas igrejas. Então, isso aqui, meus amores, é para me soltar em toda a igreja que eu vou soltar o sonho, é para me soltar, para ver se eles têm o mesmo temor da palavra de Deus. Porque Jesus manda a gente testificar. Para que o quê? Para que as ovelhas escutem e o quê? Não haja dúvida. Igualmente teve Tomé. Tomé teve dúvida sobre Jesus. Ah, eu só acredito se eu ver as mãos dele, se eu tocar. Não é ver não. Se eu tocar nas mãos dele, tocar no lado do peito dele e tocar nos pés dele. Aí eu creio que é ele mesmo. Se não for, eu não creio não. Então, se Jesus já apareceu para ele assim, Tomé, toca nas minhas mãos, toca no meu lado e toca nos meus pés. Entendeu, meus amores? Jesus ainda diz, bem-aventurado é os que creem sem ver. Entendeu? Meus amores, é tão maravilhoso. É muito surpreendente as Santas Escrituras. Por isso que eu leio ela para vocês, meus amores. Porque ela é o que? A nossa razão da nossa existência na face da terra. Então, se Jesus há promessa sobre nós de o quê? De um novo rei, de Jesus, um novo reinado, né, que ele vai reinar, e sobre nós, o quê? Nós vivemos com ele, para nós possuir por herança o que foi prometido lá na fundação do mundo. Nós vamos herdar isso agora, entendeu? Na vinda dele. Glória a Deus, é muito maravilhoso, né? Glória a Deus. Eu amo vocês, Jesus ama vocês. Agora dessa vez eu vou. E um bom sábado e bora lá, né, meus amores? Senão eu vou continuar falando dele. Porque vocês veem que eu não consigo parar, né? Depois que eu começo a falar dele, meus amores, por mim eu falava de dia e de noite. Só que você sabe que eu me canso, né? A voz já começa a querer falhar. Então, assim, meus amores, é maravilhoso, entendeu? Volta para Jesus, aceita Jesus. Tá afastado? Volta para Jesus, entendeu? Esse é o tempo.